Olá! Hoje o nosso bate-papo é com Edjani Sá, empresária e cirurgiã dentista. O canal Verne está começando agora. Ela é destaque na odontologia e ama viajar pelo mundo. Minha convidada de hoje é empresária, cirurgiã dentista e palestrante. Eu estou falando de Edjani Sá. Além de tudo, ela está fazendo um grande sucesso no universo da harmonização orofacial. Bem-vinda, Edjani. Um prazer recebê-la aqui no canal. De falar de um assunto tão bacana e atual que toda mulher quer saber, não é verdade? Com certeza. Então, vamos logo falar desse assunto incrível. Vamos falar como foi a chegada desse procedimento da harmonização orofacial na odontologia. Então, a harmonização, ela já vem aí caminhando, vem trilhando já um caminho aí desde 2011, que já começou e já vem se arrastando, mas somente mesmo a partir de janeiro desse ano é que se transformou realmente numa especialidade da odontologia, né? Mas a odontologia já trabalha com isso já há muito tempo. A odontologia já tem um trabalho aprofundado com próteses oculares, né? Muitos trabalhos que são feitos em hospitais, que são feitos por cirurgiões dentistas, né? Isso faz parte da harmonização facial, porque na verdade a harmonização facial tem o intuito de devolver à face uma harmonia, por isso o nome harmonização. E essa harmonia, ela pode ser devolvida não somente através de materiais aloplásticos, como preenchimento, mas também através de próteses ou através até de um simples botox. Então, a odontologia ela já trabalha com a harmonização, isso desde o seu início, na verdade. Agora veio se transformar numa especialidade usando de outros tipos de procedimentos, de outros tipos de materiais, a partir desse ano. Mas a gente já vem trilhando já um longo caminho aí dentro da odontologia. Agora me fala como foi o início da sua carreira no mundo da odontologia. Então, na odontologia demorou um pouquinho para chegar, né? Isso. Trilhei todo um caminho anterior à odontologia, né? Mas na odontologia mesmo em si, eu comecei em 99, né? Entrei na faculdade em 99 e era uma dificuldade muito grande para eu ir para a faculdade, porque meus dois filhos eram muito pequenos. Quando eu passei no vestibular de odontologia, meu filho só tinha 6 meses, era um bebezinho, minha filha tem 3 anos. E quando eu entrei na faculdade, eu era funcionária pública e eu tinha que viajar todo dia, porque eu moro em Vitória, eu tinha que viajar todo dia, de Vitória para Caruaru. E eu fui estudar em Caruaru, porque na minha cabeça, Caruaru como era à noite, então daria para trabalhar o dia inteiro e à noite eu viajava para Caruaru para estudar. Só que no ano que eu entrei na faculdade, a faculdade tinha mudado tudo. O curso não era mais de 4 anos, era de 5 anos e era integral. Tinha que passar o dia todo dentro da faculdade. Nossa! Então eu saía de casa logo cedo, as crianças ainda estavam dormindo e quando eu chegava em casa já era tarde da noite e as crianças já estavam dormindo. Nossa! E isso eu passei aí 2 anos aí nessa caminhada. Aí, então com 2 anos eu estava muito cansada e dei uma parada na faculdade. E ainda mais, se eu não parasse, eu ia perder meu emprego. Isso. Então eu passei aí 2 anos com a faculdade trancada para não perder o meu emprego público. Mas aí eu não estava feliz naquilo ali. Eu não estava feliz porque não era aquilo que eu queria. Eu queria ser cirurgiã dentista, isso desde sempre. Desde sempre você já pensava? Desde sempre, desde o começo. Então eu queria ser cirurgiã dentista, não tinha jeito. Então, nesse período aí de 2 anos, eu disse, não, eu vou ter que voltar. E aí eu pedi demissão do meu emprego público e retomei a faculdade. E aí eu voltei para a faculdade e continuei e voltava todos os dias. Passei mais 2 anos assim. E aí no último ano eu terminei ficando em Caruaru, ainda passei 1 ano morando em Caruaru, voltava para casa só final de semana. Os meninos também já estavam maiores, as crianças já estavam maiores, mas a dificuldade sempre foi muito grande. E nesse período eu fui fazer uma formação de hipnóloga, então eu saía de Caruaru, vinha para Recife, e depois voltava para Caruaru. E assim, minha vida foi muito na estrada, muito na estrada. Muita correria e muita dedicação também, né? Total.
Total. Vamos falar um pouquinho da odontologia em parceria com a harmonização orofacial. Porque às vezes a pessoa quer fazer só o tratamento, como se diz, por fora. Sim. E esquece também do sorriso. Então, é importante quando um paciente vai no consultório, né, a gente fazer toda essa avaliação dele como um todo. Porque às vezes um paciente chega no consultório com a queixa do bigode chinês, por exemplo. E aí quando a gente vai avaliar aquele paciente, ele não tem uma carência, ele não precisa fazer um preenchimento do bigode chinês. Na verdade, o que aquele paciente precisa unicamente é colocar um dente. Veja que interessante. Muito interessante, né? Então, isso. se a gente não tem essa visão, né, de um paciente como um todo, se a gente enxerga um paciente só no rosto, a gente não consegue dar esse diagnóstico. Então, quando a gente tem uma avaliação assim sistêmica do paciente, tem uma visão do paciente como um todo, de que aquele bigode chinês que ele se queixa pode ser simplesmente a falta de um dente, e a gente colocando um dente ali naquele paciente vai resolver aquele problema. Então, veja como isso diferencia, né? Como isso é importante dentro da odontologia, né? Então eu vejo a odontologia como a maior das profissões dentro da saúde, porque ela é muito completa. Dentro da odontologia, a odontologia é a arte, né? Ela está associada à arte, à cura, né? Então no diagnóstico como um todo. Então a odontologia é fantástica. É muito interessante. É. Agora eu gostaria de saber o que é, na verdade, a harmonização orofacial. Então, a harmonização orofacial, como eu falei, é um conjunto de procedimentos, ou somente um procedimento. A gente vai avaliar o paciente e aí, naquela avaliação, a gente vê o que é que incomoda o paciente, na verdade, né? Porque não é a minha visão do que o paciente precisa. Eu preciso saber o que é que incomoda ele, primeiramente. Né? Entendi. Agora, existe pacientes também que chega para você e diz, eu quero uma boca da Angelina Jolie. Então, como é isso? Isso aí, tem pacientes que realmente têm problemas de dismorfismo, tem paciente que chega e que não enxerga o que realmente ele precisa, ou que ele enxerga que sempre está precisando de mais, que o ser humano em si, ele tem a capacidade de adaptação muito rápida. Mas se eu que sei disso, se eu faço um procedimento hoje, daqui a uma semana eu me olho no espelho e eu não percebo o procedimento. Mas se eu olhar a minha foto, eu vou ver que eu fiquei diferente. Tem que ter muito cuidado com isso, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que é importante a gente fotografar o paciente. Porque o paciente, ele perde completamente a percepção. A partir do momento que ele sai do consultório, ele já sai na cabeça dele ele diz, não, eu sou assim. Ele já esquece como ele era antes. E quer continuar fazendo sempre novos procedimentos. E fica achando sempre que precisa de mais. E tem que ter cuidado com isso, né? E tem que ter muito cuidado com isso. E se ele pega um profissional que é irresponsável, né? Um profissional irresponsável, ele vai colaborar para esse problema. Isso é um grande problema. Como eu vejo várias mulheres também, na minha opinião, deformadas. Tem muita gente. Né? A boca diferente, a parte do rosto diferente. Sim. Acho que tem que ter muito cuidado, né? Para não ficar feio também, tem né? Tem que ter muito critério. A gente tem que trabalhar para deixar o paciente de uma forma natural. Hoje não se fala mais em fazer harmonização para deixar ninguém artificial. Hoje se fala em gerenciamento do envelhecimento. Muito importante isso. Gerenciamento do envelhecimento. A gente vai acompanhar o envelhecimento. Não deixar chegar a cair tudo e depois deixar com uma face artificial. Né? Com a pillow face, que a gente chama, né? Com aquela cara de travesseiro. Né? Com a cara toda preenchida, com exagero. E fica feio, muito feio. Fica artificial. Isso. Tem que deixar o paciente natural. O que é, na verdade, o Botox? Que todo mundo fala, eu vou fazer um Botox. O que é o Botox de verdade? Então, o Botox é uma substância, né, a toxina botulínica, na verdade. E o Botox é um nome comercial que é a primeira toxina que entrou no Brasil. É a primeira toxina, na verdade, que começou a se usar no mundo. Mas também no Brasil, a primeira toxina que foi autorizada pela Anvisa, que é o Botox, que é apenas um nome comercial. Igual tem lâmina de barbear Gillette, né, esponja de aço, Bombril, toxina botulínica, Botox. E ficou condicionado e todo mundo chama de Botox. Numa linguagem mais popular. Numa linguagem mais popular. E o Botox, ele serve, na verdade, para relaxar a musculatura, para paralisar os músculos, né, e para não permitir que você fique movimentando a musculatura e formando rugas. Isso. Agora vamos falar de outros procedimentos também dessa área e outros materiais. Sim.
Quais são os outros? Ah, Além do tem Botox. o Botox, tem os ácidos hialurônicos, os fios faciais. Os fios faciais, eu vejo muitas pessoas comentarem. Como é feito esse procedimento, Edjane? Então, os fios, a gente tem diversos tipos de fios aí dentro da harmonização. Diversos tipos de fios. Cada um vai ter suas funções específicas, né? O que se tem um engano, aí um ledo engano, é de que os fios faciais, que se chama erroneamente de fios de sustentação, na verdade ele não vai sustentar nada. Ele vai colaborar em uma formação de colágeno que vai dar uma sustentação à pele. Mas isso com o tempo, não é? Ele não vai fazer uma ancoragem e vai segurar lá e vai ficar segurando lá a face para repuxar a face, não. Ele vai colaborar na formação de colágeno. Então, os fios faciais são amplamente usados, eles são a produção, a gente chama de poupança de colágeno. Faz a aplicação de fio para fazer uma poupança de colágeno. Entendi. Então, os fios faciais são fantásticos. Existe uma idade certa para começar a fazer esses procedimentos? Então, não uma idade exatamente certa. A gente não tem um padrão, não tem uma receita de bolo para a gente dizer assim, a partir de 20 anos, a partir de 22 anos. Porque esse processo de envelhecimento, ele é individual, sabe? Então, envolve vários fatores. Então, uma menina de 20 anos que tem uma vida saudável, que pratica atividade física, o processo de envelhecimento dela não vai ser igual a uma menina que é fumante, que não tem uma vida regrada, que dorme tarde, que usa droga. Então vai ser completamente diferente aí esse processo. Diversos outros fatores envolvidos, né? Estou falando assim de maneira muito grosseira, mas tem diversos fatores aí envolvidos. Mas a partir do momento que começa a se observar os primeiros processos de envelhecimento, já se pode começar a fazer os procedimentos. Os procedimentos são dolorosos, porque tem muita gente que fala, eu quero fazer, mas eu acho que dói, ou se vai ter alguma contraindicação. Então, tem muito artifício que a gente pode usar, né, para o paciente não sentir dor. A gente, geralmente dentro da odontologia, a gente sempre anestesia paciente, né? Então, todos os procedimentos, a gente sempre anestesia paciente antes de fazer procedimento, né? Ou se for uma toxina, um botox, né? A gente faz um anestésico tópico, tem um aparelhinho que a gente usa, que é um aparelhinho que engana o cérebro para o paciente não sentir dor, usa um gelinho, tem todo aquele cuidado, todo um mimo com o paciente, né? Vai fazer um preenchimento, faz uma anestesia, a mesma anestesia que a gente usa para fazer uma restauração, uma extração de dente, a gente faz no paciente, para o paciente não sentir dor nenhuma. É bem prático, né? Então é muito tranquilo. Então, termina que o paciente não sente dor nenhuma. Fazer um preenchimento labial, você faz um preenchimento labial sem dor absolutamente nenhuma. O que você diria de uma pessoa que nunca fez um procedimento orofacial e que quer fazer? O que seria a primeira coisa a fazer? Primeira coisa a fazer, ele procurar um profissional que já tem alguma expertise, né? Existe hoje no mercado, como está um boom da harmonização facial, então existe milhares de profissionais aí no mercado sendo lançados todos os dias. Eu vejo muito isso. Não é? Tem muitos profissionais sendo lançados no mercado todos os dias. Mas o que é o mais importante? Ele procurar saber quem é o profissional, né? Não ir por preço, porque preço não diz com relação ao profissional quem é. Muito pelo contrário, se você vê um preço baixo demais, desconfie. Não é isso? Então, é bom sempre procurar saber quem é o profissional, qual é a formação dele, se é um profissional que está sempre se atualizando, sabe? Quanto tempo ele já tem de carreira, conhecer a expertise realmente do profissional, se ele vai para congresso, se ele está sempre fazendo cursos. Se está atualizado, exatamente, né? Isso aí é o mais importante. O mais importante. Vamos falar agora dos seus cursos, das suas palestras, né? Quero saber das suas novidades. Então, a gente... depois dessa minha carreira, né, que eu já estou aí na harmonização já há 6 anos, né, desde 2013, e de tanto já trabalhar com isso aí, eu comecei a dar aula há 3 anos atrás, né, comecei dando cursos, comecei numa escola e depois eu tive a ideia de montar o meu próprio curso. Ai, que bacana isso! Meu próprio curso, sozinha, eu e uma sócia. Depois essa sócia saiu e eu fiquei sozinha e eu fundei a minha própria escola, né? Hoje eu tenho uma escola que é a Face School Improvement, que é uma escola somente de pós-graduação em harmonização facial.
E nessa escola aí eu trago professores tanto que daqui como professores de fora. Tem agora nessa nova turma que a gente vai começar, tem um médico também que vai dar aula com a gente na coordenação. Então tem professor de São Paulo, tem professor que dá aula em Portugal, que vem dar aula pra gente, sabe? Tem professores de todo canto. Então a escola tem crescido bastante, tem alunos do Ceará, da Paraíba, de Alagoas, gente assim de todos os estados estão vindo para cá, né? Então Recife está se tornando uma referência, né? Porque está vindo muita gente de fora, muitos professores de São Paulo, todo mundo vindo para cá. Então Recife está sendo a referência da harmonização no Nordeste, né? E assim eu fico muito orgulhosa de poder colaborar com isso, assim, estar de frente disso, né? Então pensando nisso, como Recife sendo uma capital da harmonização hoje, é que eu idealizei esse evento, né, que a gente vai fazer agora em novembro. Em novembro? Em novembro. Onde vai ser? Provavelmente vai ser lá no JCPM. Aqui em Boa Viagem. Lá no Pina, né? No JCPM. Vai ser um evento que vai ser um masterclass de intercorrências em odontologia, porque tem muitos cursos por aí se formando. No entanto, muitos profissionais saindo sem condições de resolver as possíveis intercorrências. Porque isso também é muito importante. Sobretudo, é o mais importante. O profissional não somente saber fazer o procedimento, mas saber resolver a intercorrência caso ocorra. Muito importante. Então, pensando nisso, tantos cursos que tem por aí, eu vou trazer alguns professores de fora, trazer para aqui para Recife, já que Recife está se tornando o polo da harmonização, e trazer esses professores para cá e fazer um dia inteiro desse masterclass só falando sobre intercorrências e como resolvê-las. Ai, que bacana. E como faz para participar? Então, a gente vai soltar lá na minha rede social, vai estar lá, na bio, vai estar o link para se inscrever e participar lá do Masterclass. Ai, que bacana. Mais sucesso, minha querida. Obrigada, Verne. Foi um prazer recebê-la. Prazer foi meu. Chegamos a mais um final do nosso bate-papo. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, tocar no sininho para receber as novas notificações, comentar, curtir e compartilhar. Até o nosso próximo encontro.